Glórias a Deus, irmãos. Eu quero ler uma palavra aqui. E você que está nos acompanhando na live, eu quero ministrar uma palavra do Senhor. E essa palavra nós vamos falar o poder da perseverança. Repita aqui comigo, irmãos. O poder da perseverança. Aleluia. Eu quero falar sobre que nós precisamos perseverar nos caminhos do Senhor. Precisamos aprender a ser perseverante. Amém, amados? Em tudo na vida é necessário haver perseverança. Sem perseverança, nós não vamos para lugar nenhum. Vamos ler aqui Mateus 1 até o 18. Vamos ler 18 versículos. Iniciando em Mateus capítulo 1. Que diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Raabe, a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e a Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Zadok. Zadok gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Diga assim: obrigado, Senhor, por essa palavra. Amém? Amados, a perseverança faz parte de todo o plano da salvação. Inclusive, a perseverança faz parte até de você ler genealogia. Porque eu tenho certeza, irmão, que você pula. Fala aqui para mim, você pula a genealogia, né? Quando você está lendo, quem aqui já não pulou a parte que estava lá na genealogia? Aí eu vou ler toda a Bíblia. Mas quando chega na parte da genealogia, os irmãos pulam. Quantos de nós já não fizemos isso? Quem sabe alguns aqui estavam até assim, eu não sei porque o pastor está falando todos esses nomes que eu não estou entendendo nada. Amado, mas eu quero te dizer, quando nós lemos
a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente pula os capítulos que é de genealogia, pula versículos que falam da árvore genealógica, né? Então, eu acredito que você já deve ter feito essa indagação. Não sei por que colocaram tantas genealogias, não sei por que falar de fulano gerou cicrano, de cicrano gerou beltrano, não sei para que isso. Quem sabe algumas indagações já surgiram na nossa mente. Mas se nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus, as genealogias também podem nos ensinar muitas coisas. Por exemplo, pode ensinar a nós sermos perseverantes. Se nós não conseguirmos ser perseverantes ao lermos as genealogias bíblicas, também não seremos perseverantes em outros textos que para nós não aparentam ser tão interessantes. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura. Não está dizendo uma parte da Escritura. Não está dizendo só o Novo Testamento. Não está dizendo algumas partes do Novo Testamento e algumas partes do Antigo Testamento são Escrituras Sagradas. A palavra está escrita aqui, nesse livro, nesse Timóteo, nessa epístola de Paulo a Timóteo, 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então também a genealogia, quando está aqui, ela também serve para nos ensinar. Amém, amados? Ela faz parte também. E nós vamos entender que se Deus é perseverante, nós também devemos ser. O nosso Deus é perseverante, irmãos. E você pode ver que através dessa genealogia de Mateus, lá no 1, versículo 17, olha o quanto Deus é perseverante. Ele diz assim, lá em Mateus 1, 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Irmão, nós vemos que o evangelista Mateus fez questão, ele faz, aliás, questão de mencionar que foram 42 gerações. 42 gerações desde Abraão até o nascimento de Cristo. Podemos ver então que Deus nunca, jamais deixou de perseverar em questão de apostar na salvação dos seus escolhidos. Foram várias gerações, Deus acreditando, esse povo vai mudar, esse povo vai mudar, esse povo vai ser salvo, esse povo vai me obedecer, esse povo vai entender. Desde lá de Abraão até os dias de Cristo e até hoje Deus persevera. E quantas gerações já passaram de Cristo para cá? E Deus continua perseverando. E eu quero te dizer que hoje eu quero compartilhar com os irmãos a importância da perseverança em tudo que fazemos na nossa vida e principalmente no que diz respeito à nossa vida cristã. Mateus 24, 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, a perseverança é até o fim, não é até a metade do caminho. E eu quero dizer aos irmãos que o importante não é só começar bem, e sim terminar bem. Amém, amado? Então, o primeiro ponto que eu quero falar para os irmãos, repita comigo: o importante, vamos lá? O importante não é só começar bem, e sim terminar bem. Romanos 11, no versículo 34, e no versículo 35 e 36, diz assim, iniciando 34.
Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? No 36, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Amado, tudo inicia e termina com Cristo. Nada é sem Ele. Tudo que fazemos é com Ele, é para Ele. Porque todas as coisas é para Ele e por meio dEle. Nada sem Cristo a gente pode fazer alguma coisa. Amém, amados? Então, eu quero dizer aos irmãos, nós precisamos entender que todo início tem que ter Deus. Precisamos começar em Deus. E precisamos também terminar a nossa vida até o último suspiro em Deus. Amados, somos muito bons para começar. E até às vezes até muito bom para terminar. Mas muitas das vezes o problema não está no iniciar e não está no terminar. Mas o maior problema está no meio do caminho. É no meio do caminho que as coisas faz com que a gente venha querer retroceder, voltar ao início. E é muitas das vezes no meio do caminho que a gente não consegue avançar para chegar no fim. As lutas vêm. E eu quero dizer aos irmãos que sempre seremos tentados a parar no meio do caminho em diversas áreas da nossa vida. Isso já é um fato nas faculdades, as pessoas começam, mas quando chega no meio do caminho, para. Vai num serviço, está indo muito bem, está subindo carreira, daqui a pouco para. Esse dia assisti um programa de um rapaz que ficou 7 anos na Marinha. Meu Deus do céu, hoje um emprego na Marinha não é para qualquer um, né, irmãos? Ser um marinheiro, trabalhar na aeronáutica, né? Num posto de alto, né, escalão aí do exército. Mas tem pessoas que entram lá todo, né, pulando rio tal, pulando de paraquedas, mas depois sai fora porque ele não consegue perseverar. É só aventura. Só aventura. No Evangelho é a mesma coisa. Tem gente só aventurando. Ele vem cheio de alegria no início. Mas quando chega no meio do caminho, vê as provas, as batalhas, ele volta. Ele não persevera até o fim. E eu quero dizer que quem persevera de forma errada, jamais terminará de forma certa. Eu posso dizer, irmãos, presta atenção aqui que eu vou te falar algo de Deus aqui. Você que é pai e tem filhos que namoram. Quando começa o namoro errado, não vai dar casamento certo. Quando um namoro começa errado, pode acreditar, geralmente o casamento também não vai dar certo. Tudo que começa errado, termina errado. É muita luta, pode até dar certo, mas com muita luta, com muita batalha, com muito sofrimento. E não é isso que a gente deseja para os nossos filhos. E nós vemos que, eu quero dizer para vocês, que quem persevera de forma errada, jamais terminará de forma certa. Tem uma história de um gênio. Um certo gênio encontrou com um homem. E este homem achou uma lâmpada, né? Igual daquelas do Aladim. Já viu aquele filme O Aladim? Ele achou uma lâmpada, achou bonita, foi esfregar, saiu um gênio. Apareceu para ele e falou assim: você tem direito a 3 desejos, mas presta atenção você na hora de pedir esses desejos. Porque são somente 3. Então, o primeiro desejo, aquele homem pediu para ser o homem mais rico do mundo. Aquilo ali para o gênio, rápido, foi lá, fez. Aquele homem passou a ser o homem mais rico do mundo. Oh, maravilha. Começou até com um pedido bom, né?
ser rico, né? Ter várias coisas. É bom hoje você ter valores financeiros, você pode ajudar muita gente, você pode viver melhor. Aí quando chega no segundo pedido, aquele homem fala assim, eu quero agora, qual que é o seu segundo pedido? Ah, meu pedido, já que eu sou o homem mais rico, eu quero ter a casa mais linda, mais bonita de todo o mundo. Aí ele foi lá, o gênio fez, tá bom, ele conseguiu, o homem mais rico, morando na casa mais linda do mundo. Aí agora, fala assim, agora é o último, hein? Tome cuidado, porque esse último você tem que saber pedir. Ah, não, eu já tenho aqui esse último pedido. E o último pedido daquele homem, ele falou assim, eu quero ser o mais irresistível. Eu quero ser o mais desejado aos olhos das mulheres. Ele pediu para o gênio. Quando as mulheres me olharem, eu quero que elas me desejam com água na boca. Aí o gênio falou, é esse pedido que você quer? Tem certeza? É. Aí transformou ele numa barra de chocolate. Amado, eu vou te dizer, né? Começou até bem, estava caminhando bem, chegou no fim, fez um pedido que, sem pensar. E olha que diz Tiago, tem crente que está assim, na hora que vem aos pés do Senhor orar. Olha que diz Tiago 4:3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Às vezes, amada, a pessoa passa por tribulação na sua vida e não sabe nem pedir como sair da tribulação. Aí ele acaba se afastando, acaba se enfraquecendo, ele não tem força para perseverar, porque ele pede tudo errado. De vez de ele pedir para Deus dar força para ele vencer a luta, ele pede para Deus tirar a luta. Aí Deus tira. Aí quando ele está lá na frente, a luta vem de novo, ele não consegue passar. Uma hora ele escorrega e vai embora, porque está sempre pedindo para Deus tirar a luta. Irmão, nunca peça para Deus tirar uma luta que está na sua vida. Peça para Ele te dar força e você vencer ela. Amém? Porque você vai crescer. Deserto é lugar de crescimento. Aleluia. É escola de Deus para as nossas vidas. Então, o cristão que não entendeu o propósito da perseverança, irmão, ele vai estar sempre escorregando, sempre oscilando. Infelizmente tem muitos cristãos que vêm para a casa da igreja, o prédio da igreja, mas não conseguem permanecer firme até o fim, porque infelizmente aprenderam da forma errada, achando que a igreja é um lugar de só receber bênção, de só receber cura, é só um lugar de felicidade. Você pode alcançar tudo isso sim, mas muitos esquecem o que Jesus nos ensinou, que no mundo tereis aflições, que muitas das vezes o evangelho colocará pais contra os filhos, que haveria divisões entre amigos e familiares por causa de prioridades da obra. Olha o que diz lá em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Está dizendo que você vai ter aflições quando você estiver nesse mundo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele não está dizendo que você nunca vai ter aflições. Mateus 10:34, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz. Mas Jesus não veio trazer paz. O que ele diz? Mais espada. No versículo 35, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Misericórdia!
Como você vem para a casa de Deus, agora os seus parentes, os seus amigos são contra você. Sabe por que são contra? Porque agora você não vai mais no aniversáriozinho do filhinho dele lá. Você vem para a igreja e ele fica chateado com você. Porque agora você começa a pregar o evangelho, que não devemos ter o coração, a idolatria, e ele é idólatra. Você arruma confusão com ele. Então Jesus, ele veio para trazer, amado, não somente a paz, mas ele veio para trazer divisão, e muitas das vezes isso traz tristeza, nos traz angústia, porque as pessoas vão ficar contra nós, vão falar mal de nós, mas você tem o evangelho da graça. Jesus te amou, você está com Jesus, e se você perseverar, você é mais do que vencedor. Você vai continuar, porque Cristo habita em nós. Segunda coisa que eu quero falar para os irmãos, ponto: o relacionamento é muito importante para tudo terminar bem, irmãos. Quanto mais você saber se relacionar, quanto mais você entender o relacionamento, você vai terminar bem. Salmo 37, 3. Olha o que diz no Salmo 37, 3. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Irmãos, presta atenção. Jamais você vai entregar se você não confiar. Amados, é assim que é no relacionamento. É assim que é no namoro. Jamais a pessoa se entrega se ela não confia. É assim que é no casamento. É assim que é numa empresa. Então nós vemos por que muitas empresas que iniciam com sociedade, em muitos casos, não terminam bem. Porque muitos casais se separam e não chegam até o fim da vida juntos, como iniciou. Porque muitas amizades tão boas acabam em desavença e duram por pouco tempo. Então, amados, eu acredito que quando em qualquer tipo de relacionamento, que seja uma amizade de anos, que seja uma sociedade empresarial, que seja dentro de um relacionamento de um casal, ela não permanecerá por muito tempo se não houver um relacionamento realmente ali verdadeiro, se não houver um relacionamento de confiança, de entrega. E por isso eu quero dizer que quando nós temos um relacionamento sério com Deus, quando você tem um relacionamento sério com Cristo, um suspiro que você dá, irmão, pode ser um grande clamor para Deus. Deus, Ele tem e Ele está em tudo. Todas as coisas são dEle. Tudo é por meio dEle. Então, quando você tem um relacionamento com Ele, de buscar a Ele, de servir a Ele, de se entregar a Ele, de fazer conforme a vontade dEle, você vai conseguir chegar até o final. Você não vai parar no meio do caminho, porque Ele não vai te deixar, porque um companheiro não deixa o outro no meio do caminho. Amém, amados? E nós vemos que quem não persevera em ter um relacionamento sério com Deus, também terá dificuldade em seguir até o fim com Ele. Por que muitos, irmãos, quantas pessoas passaram pelo encontro? Eu acho que desde quando eu estou aqui em Minas Gerais,
nós já mandamos mais de 90 pessoas para o encontro. Se todas essas pessoas que passaram pelo encontro tivessem, a Igreja Missionária Unida estava com mais de 200 pessoas hoje. Mas as pessoas passam e elas saem, porque elas não têm um compromisso de ter um relacionamento de aliança. Alguns saíram, justificaram a sua saída. Glórias a Deus, estão servindo a Deus, eu fico feliz por isso. Quando a pessoa sai, está firme. Mas quantas dessas pessoas saíram e estão frias na fé? Quantas pessoas dessas que saíram estão até afastadas do Evangelho? É isso que me entristece. E se me entristece, imagine o Espírito de Deus. Imagine o próprio Deus. Então, eu quero contar uma história da vida de uma atriz. Você pode até ir lá na internet. Você coloca no Google lá na internet. E você pesquisa lá sobre a atriz chamada Eva Todor. Não sei se você conhece essa atriz. Ela fez várias novelas na Globo. Uma atriz muito famosa. Eva Todor. Fez muitas novelas. Ficou muito rica. Ficou uma mulher rica. Mas ela faleceu no dia 10 de dezembro de 2017. Não faz muito tempo. Tem 5 anos que essa mulher faleceu, essa atriz. E ela faleceu aos 98 anos. E ela deixou toda a fortuna da sua herança para 3 pessoas que acompanharam na reta final de sua vida. Toda a herança dela ela deixou para a empregada doméstica, para o seu motorista particular e para o seu secretário. Por quê? Porque era com eles que ela tinha um relacionamento. Eu quero dizer que você vai ter tudo o que Deus já te deu quando você tiver um relacionamento firme com Ele. Quando você tiver uma vida de intimidade, uma vida de amigo, não somente de servo, mas de amigo de Deus. Amém, amados? Então nós precisamos compreender que a gente vai vencer quando você caminhar com Jesus. Quando você andar lado a lado com Jesus. E teve homens que tiveram isso com Deus. Lá no Antigo Testamento. Homens que andaram com Deus. E Abraão foi um deles. Enoque também foi um deles. E nós vemos que lá em 2º livro de Crônicas. 2º livro de Crônicas, capítulo 20, no versículo 7. Olha o que diz. 2º Crônicas 20, no versículo 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. Aleluia. Teu amigo. Eu falei 2º Crônicas 20, versículo 7. Olha lá. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. Esse era um homem que andava com Deus, porque ele era amigo de Deus. Aleluia, irmão. Deus não vê você como um coitadinho, não. Deus vê você como amigo dele. Amém? Nós vemos também outro texto, lá em Tiago 2:23, falando sobre Abraão, dizendo assim, Tiago 2:23, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Quem aqui quer ser chamado o amigo de Deus? Amigo tem relacionamento íntimo, aleluia. O amigo tem liberdade na casa do seu amigo, não é verdade, irmão?
Uma pessoa estranha vai lá na sua casa e já abrir na geladeira, mas o amigo vai lá e abre a geladeira, né? Você nem liga porque ele é amigo. É uma coisa maravilhosa. Nós temos um texto também em Gênesis capítulo 5, no versículo 24. Gênesis 5, 24 diz assim: e andou Enoque com Deus. Aleluia, irmãos. Quem quer andar com Deus aqui? Só anda quem tem relacionamento. E nós vemos aqui, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aleluia. Ele nem viu a morte, Enoque. Deus levou ele embora vivo, de tanto que amava Enoque. Oh, irmãos, isso fala do arrebatamento. Isso fala que que só os vencedores, só os amigos, só os íntimos serão vencedores e serão arrebatados. Porque tem muito crente, irmão, que estão salvos, mas não são amigos. Inclusive, lá naquele dia Deus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Está falando para crente aquela palavra, não é para ímpio não, para crente. E Hebreus 11:5 diz assim: pela fé Enoque. Percebeu, irmãos, que lá no texto que eu li, que Abraão, que falou assim, lá em Tiago, e creu Abraão, só crê quem tem fé. Só quem tem fé que é amigo de Deus. Só agrada a Deus aquele que anda pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisamos crer. Se Deus diz que vai dar um jeito na situação da sua vida, Ele vai, porque você é amigo dEle. Se Deus vai consertar, Ele vai, porque nós somos amigos dEle, Ele é o nosso amigo. Amado, mas para isso você precisa crer. E crer é antes das coisas acontecer. Isso é fé. É você ver sem antes acontecer. Então nós vemos que Hebreus 11:7, pela fé, olha, de novo, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes na sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Antes dele agradar a Deus, ele teve um testemunho para agradar a Deus. Deus só vai conhecer a sua vida e ver o tanto que você é amigo dele quando você caminhar com ele. Quando você andar junto com ele. Pastor, como eu faço isso? Busque, ore, fale com ele. Palavra de Deus. Entregue-se totalmente ao Senhor. Deixa Deus levar a sua vida. Deixa Ele viver em você. Porque quando isso acontecer, você vai para frente. Você não para. Amém? Você vai para o alvo. Vai para avante. Você não vai ficar no meio do caminho. Que nem aqueles irmãos barata tonta. Que uma hora está voando para lá e está voando para cá. É o crente bully. Sabe qual é o crente bully? O crente de pouca fé. Crente de pouca fé. A gente chama, brinca que é o crente bully, né? A gente coloca o nosso cafezinho lá no bully, né? O crente de pouca fé, ele não tem fé nenhuma. Uma hora ele é que nem a onda do mar. Uma hora ele está e uma hora ele não está. Uma hora ele acredita, uma hora ele desacredita. Uma hora ele persevera, uma hora ele desacelera, vai para trás. Você não foi chamado para andar para trás, você foi chamado para andar para frente. Deus quer te levar para frente. E eu quero encerrar aqui, que amigos conhecem uns aos outros. Amém, amados? Conhece as qualidades, conhece os defeitos também. Mas conhece uns aos outros. João 15:12 diz assim: o meu mandamento é este. João 15:12.
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia! Quer ser amigo de Deus? Faz o que Ele manda. Pare de viver aquilo que não é a sua vida. Pare de viver aquilo que não é para você viver. Anda conforme a palavra, anda conforme a Bíblia. Irmão, não esquenta, Deus vai te dar tudo, Deus vai te abençoar em tudo, mas deixa Ele fazer, deixa Ele viver. Às vezes a gente faz do nosso jeito, a gente faz para agradar as pessoas, faz para agradar as pessoas sem agradar a Deus. Você vai ver qual é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo é Deus. Você tem que agradar a Deus. Quando você desagrada o homem e desagrada a Deus, você não é amigo de Deus. Você pode ser um filho escolhido de Deus, mas amigo você não é. Eu não quero ser só filho, eu quero ser também amigo. Eu quero ser um amigo de Deus. Concluindo aqui, havia 2 jovens, Davi e Jonatas, eram grandes amigos, que conhecia um ao outro. 1 Samuel 18, no versículo 3. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Amado, Jesus falou que nos ama, e Ele falou para nós amarmos uns aos outros. Então você pode amar os seus irmãos também, ter amigos na igreja. Você pode ser amigo de Deus, você pode ser amigo dos irmãos também. Agora, quem é amigo dos irmãos, irmão, não fica aí cabulando o culto, como diz na escola. Vamos cabular a aula hoje. Não fica matando o culto, porque tem amigos na igreja. Amém, irmãos? Infelizmente, muitas pessoas se dizem ser amigos de Deus, mas não tem como ser amigo de Deus sem comunhão com Ele, sendo que Ele é o cabeça e a sua igreja é o corpo. Como você quer ser amigo de Deus? Ele é o cabeça, se Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. O cabeça anda sem o corpo, irmão? Algum dia você falou assim, ai cabecinha, vai lá trabalhar que o corpo está cansado, quero ficar aqui. Não tem como. Então, para a gente estar junto com Deus, precisa estar junto com a igreja. Porque é na igreja que a gente aprende a amar, que a gente aprende a crescer, que a gente aprende a ter relacionamento sério, que a gente aprende a ter aliança um com o outro. Amém, amados? Eu quero encerrar aqui. 2 Samuel também diz assim, 9:1, 2 Samuel, e disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Eu li o versículo 9 e o versículo 7. Irmãos, aqui está falando que Jonatas fez uma aliança com Davi, que Jonatas amava Davi como a sua própria alma. E depois nós vimos, quando você tem alguém que te ama com a sua própria alma, você é recompensado por esse amigo. Porque ali morreu Jonatas, e morreu Saul, e morreu muitas pessoas, e Davi falou, tem alguém vivo da casa de Saul, da casa de Jonatas, para que eu faça uma bondade para ele? Aí falaram assim, tem um filho
de Jonatas, que se chama Mefibosete, um aleijadinho, que quando o povo estava guerreando e foram entrar lá para atacar, cataram o filho de Jonatas, correram com ele. A Bíblia diz assim, que ao correr com ele para fugir da guerra, ele caiu do colo da pessoa e quebrou os 2 pés e ficou aleijado. E ele morava numa terra seca, morava num lugar chamado Lodebar, um lugar onde esquecido por todo mundo, lá nas Conchichina, como se diz. Mas Davi foi lá e mandou trazer ele para comer na mesa do rei, para viver ao lado dele, só porque era amigo do pai dele. Se você é amigo do pai, Deus vai enviar pessoas para ser seu amigo e te abençoar nessa terra. Quando você é amigo de Deus, Deus coloca pessoas para te abençoar, para te ajudar. Eu oro para que Deus só coloque pessoas boas na minha vida, irmão. Tralha pessoas endemoniadas, tira fora. Que Deus traga somente pessoas boas, porque é isso que vai nos ajudar a perseverar nessa terra, amém? Deus tem o melhor para nós. Coloque-se em pé. Sabe por que Jesus apareceu primeiro para as mulheres, irmãos? Depois da ressurreição? É porque ele sabia que as mulheres não iam ficar com a boca fechada, ia correr e ia contar para todo mundo, né? Mas não é isso não, irmão, só estou brincando. É porque as mulheres, ela têm mais facilidades do que os homens para ter um relacionamento de aliança. Você pode ver, na igreja, geralmente, a maioria das igrejas, aqui está meio a meio, mas a maioria da igreja é mais mulheres do que homens ajudando na obra. É mais mulheres sendo amigas de Jesus. É mais mulheres servindo. É mais mulheres sendo quebrantadas. Maiores é os números das mulheres. E eu posso te dizer por que Jesus escolheu a noiva. A noiva, a igreja como noiva. Porque a mulher, ela tem aí por natureza um amor incondicional, porque é ela que gera, porque é ela que cuida muitas das vezes. Não que o homem não faça isso, mas é da natureza da mãe ser a mais protetora, ser a mais que mantém o relacionamento mais perseverante. Eu sei que não vamos entrar em detalhes, que tem casos à parte, mas o que eu quero dizer para os irmãos é que Deus, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. A igreja, ela simboliza a mulher, simboliza a noiva, e é através do relacionamento que nós vamos perseverar até o fim, amém, amados? Por isso, João teve seus irmãos, viveu um ambiente com relacionamentos familiares, mesmo sendo desprezado por sua própria família, não deixou de perseverar até o fim. João 7:3, disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui, vai para a Judeia, para quem também os teus discípulos vejam as tuas obras. Jesus foi desprezado pelos seus familiares, mas Jesus perseverou, continuou até o fim, foi em rumo à cruz para te trazer, para fazer com que você tenha um relacionamento, que você seja amigo dele, que você seja uma pessoa querida, uma pessoa que persevera. Ele consumou tudo na cruz para te dar a vitória no nome dele. Erga suas mãos para cima. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o nosso amigo. O Senhor nos salvou, nos libertou. Meu Deus,
para nós andarmos com o Senhor, num relacionamento sério, em uma aliança profunda. Meu Deus, obrigado por essa palavra. Eu creio em Jesus, que o Senhor vai nos fortalecer nas lutas, nas tribulações, nos momentos de angústia, de tristeza. O Senhor vai nos fortificar. Eu creio na palavra do Senhor, que o Senhor é o verbo, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. Nós estamos na rocha, nós estamos firmes no Senhor, por isso nós somos perseverantes. Nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos conquistar, porque as bênçãos vêm do Senhor, as bênçãos pertencem ao Senhor, no nome de Jesus. Somente para os perseverantes, digam amém. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Digno é o Senhor de toda honra e glória. Louvado seja Deus. Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus. Amém. Seja perseverante.